sobre a plataforma de vida que o Senhor oferece, que é a fé. Então por quê? Porque esses 4 homens, sabedores, né, de que esse paralítico não teria uma outra oportunidade, não teria alguma oportunidade em algum momento, porque era possivelmente um tetraplégico, e não tinha como, né, ir até Jesus, buscar a Jesus. E a Bíblia fala que havia uma multidão. E uma primeira coisa que se pergunta, e eu possivelmente já vou colocar em uma das minhas postagens de hoje, é o seguinte: por que Jesus, num dado momento, ele foge, ele se retira, ele se distancia da multidão? E num outro momento, praticamente horas depois, ele deseja se aproximar de uma outra multidão, numa outra circunvizinhança. Então, a primeira coisa que você percebe é isso. Por que Jesus faz essa diferenciação? Ele discrimina uma pessoa da outra, ele discrimina uma necessidade da outra, até porque ele convivia com os necessitados, a miséria, a pobreza, o endemoniamento, a opressão, né? E estava a todo canto, de todos os lados. Então, qual era a aflição? A aflição é exatamente porque a primeira multidão estava com o objetivo, com uma necessidade tão somente de ser amparada na sua dor, fosse ela dor, né, emocional, fosse ela dor espiritual, fosse ela dor física. Então, essas pessoas estavam indo atrás de Jesus, se engalfinhando, se acotovelando, exatamente para ir em Jesus como o curandeiro, como o milagreiro ou milagroso, alguém que fazia sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto a outra multidão, que trata o capítulo 2 de Marcos, queria, e a Bíblia fala muito claramente isso, queria ouvir Jesus. Estava preocupada naquilo que Jesus tinha para propor, no seu discurso, na sua pregação, no seu ministério. Quais eram as divisas que o faziam estar ali junto àquela geração, aquele povo, aquela multidão. Então você perceba que o propósito de Jesus, em primeiríssimo lugar, era falar sobre o reino, era falar sobre o Pai, era falar sobre o Deus vivo, era falar do porquê ele estava ali, inaugurando uma nova etapa, um novo tempo, né? Descortinando o momento do juízo de que aquela nação estava vivendo já há alguns séculos, né, desde Malaquias, 400 anos antes, para uma nova etapa, para o novo tempo, para o novo tempo, inaugurando uma nova lógica de vida. Isso é uma coisa. Não obstante, observado isso, é claro que Jesus iria curar, é claro que Jesus iria se compadecer, mas não era a prioridade era o reino, o evangelho. Então, todas as vezes que nós estivermos em algum lugar, nós precisamos entender e nós precisamos observar de que o nosso propósito, porque é o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade se move numa vontade extrema, comungada, né? Conectada, de que o reino é primordial. Por quê? Todas essas circunstâncias que vivemos, né? Isso não significa que a Trindade não se compadeça, isso não significa que ela não esteja sentindo a nossa dor, mas existe uma prioridade. Exatamente o que o leproso fez
no finalzinho do capítulo 1 de Marcos. Ele estava leproso. Pelo que eu estou falando para você, pelo que eu entendo do texto, possivelmente há alguns anos. Já havia uma completa entrega, desgosto, desânimo, desespero, ansiedade, tudo aquilo que a gente possa imaginar que aquele homem estivesse passando. Mas a prioridade dele foi o quê? Ajoelhar-se. Falei para você ontem, né? Talvez o ato de ajoelhar-se fosse para ele o último ato de vida, porque ninguém leproso poderia movimentar as suas articulações, até porque já não existia mais. Ele não poderia ajoelhar-se. Mas diante daquele que estava, se aproximando dele, não tinha como ele entregar a sua vida. Então quem primeiro entrega não é Jesus que entrega ao leproso, é o leproso para Jesus, pontuando aquele momento. É lógico que o Senhor Jesus se compadeceu, como diz a Bíblia, aprofundadamente. Você está me entendendo? Então aquela segunda multidão foi priorizada em relação à primeira, exatamente porque aquela multidão queria ouvir a palavra. E aquela multidão estava agora se acotovelando ao redor de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer, para ouvir a proposição de vida, a proposta de vida que ele tinha para oferecer. Qual era essa nova plataforma? Fundamentada sobre quais parâmetros espirituais? Então, o milagre, o sinal e o prodígio, a maravilha, nunca poderão ser utilizados se não for, pelo menos penso eu, se não for utilizado com esse nível de entendimento, de bom senso e de equilíbrio. Porque senão corre-se o risco de estar fazendo algo que não seja prioridade para Deus. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos valorizar, precificar, colocando em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Por quê? Porque essa coerência, ela nos faz saudáveis, ela nos faz completamente aptos a andar por sobre aquilo que o Senhor deseja. Então essa multidão, a segunda multidão, de Marcos capítulo 2, ela foi priorizada pelo Senhor Jesus porque a multidão priorizou o Senhor Jesus. Aí você vai falar, mas a primeira também priorizou o Senhor Jesus. Sim, mas priorizou o Senhor Jesus enquanto evangelho, enquanto reino, enquanto palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que se tornou carne, ele é o verbo que se tornou carne. Ele é um ato contínuo da manifestação da Trindade e não pura e simplesmente um curandeiro ou um pagador de dívidas, Não obstante ele poder fazer tudo isso e muito além. Mas a prioridade é o reino, é o evangelho pregado, é a palavra distribuída, é a palavra disseminada entre nós. Por quê? Porque isso causa a verdadeira revolução e o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida é viver o evangelho, pregar o evangelho através da nossa vida e falar do reino dos céus. Porque não tem como não falar de todos esses temas e não falar de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então essa segunda multidão, Qual a diferença de Marcos capítulo 1 e Marcos capítulo 2? Porque em Marcos capítulo 1 é o Senhor Jesus recebendo a legitimidade, sendo reconhecida pelo Pai, pelo Espírito Santo,
pela segunda pessoa da Trindade, pelo profeta João Batista, Miqueias, Isaías, o próprio João Marcos escrevendo seu evangelho. Então você tem um ambiente maravilhoso. Depois o Senhor Jesus me fugiu, provado pelo Senhor Deus no deserto e tentado pelo diabo no deserto, mas se mostra e se manifesta vitorioso, né? E agora habilitado no poder do Espírito Santo. O segundo capítulo de Marcos não, porque o segundo capítulo de Marcos já mostra de maneira clara o confronto que o Senhor Jesus teria em todo o seu ministério, que era o confronto com os religiosos. E esse confronto começa de uma maneira muito cruel, né? O Senhor Jesus amparando aquele paralítico, falando e conversando com aquele paralítico, e os religiosos já falando e apontando o dedo, que o Senhor Jesus tendo a revelação e exortando aquelas pessoas. A partir daí, acontecem praticamente todos os capítulos do livro de Marcos. Então você tem tudo isso, todo esse ambiente. Você tem uma multidão querendo ouvir de Jesus, não querendo ver Jesus tão somente, né? Porque a autoridade de Jesus era o poder, em primeiro lugar, na palavra. Depois o poder e a autoridade em todos os ambientes, fossem espirituais, físicos, demônios, tudo, enfermidades. A autoridade de Jesus era extrema, perfeita, plena. Mas ali, aqueles 4 homens demonstram uma fé. E aqueles homens, eles se propõem a viver aquilo que deve conter o nosso ministério. Em primeiro lugar, determinação. Não tem como viver o Evangelho de Deus se não houver no nosso interior, no nosso coração, determinação. Né? Determinação em pontuar, em destacar os pontos, vamos dizer assim, favoráveis, positivos, verdadeiros da palavra do Senhor. E colocar no segundo ponto, com muito menos valor, os problemas e as dificuldades. Outro dia eu falando com uma irmã, e ela falou, como poderia acontecer isso? Veja só, às vezes eu leio o livro dos meninos lá, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o livro de Daniel. Depois eu leio o livro, né, de Esther, falando sobre Esther e Mordecai. E aí eu olho para a minha vida, né, como a gente tem problema. E essas pessoas não tinham problema. Eu falei, minha irmã, da onde você ouviu isso, que essas pessoas não tinham problema? Né? A começar da condição, né, mais básica dos jovens lá do tempo de Daniel. Eles eram eunucos, ou seja, haviam sido castrados. Conforme Isaías, 115 anos antes, já havia falado isso, né, para o rei, que os seus descendentes seriam eunucos em terra estranha, e falou ainda na terra da Babilônia, né? O rei Ezequias. Então, como esses meninos nunca mais poderiam contrair família? Tivessem eles voltado para Israel, se não voltaram, mas se tivessem voltado, eles nunca poderiam ocupar qualquer posto de corte, de reino, porque eram eunucos, eram pessoas discriminadas para o resto da vida. E o que falar de Esther e Mordecai e tantas outras situações? Ela me falou ainda de Neemias, aí eu expliquei para ela exatamente a mesma coisa da vida de Neemias. Eu falei, onde está escrito que Neemias tem família? Você não vai ler na Bíblia. Por quê? Porque Neemias não tinha, não podia ter. Nem para ser lançado na cova dos leões, fala que Daniel foi lançado com a sua família, porque não tinha família. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançadas na fornalha,
lançados lá fora, não tinham família, eram eunucos. Eunuco não era uma pessoa. Era como se fosse considerado um... Né? Aí você vai falar, por que eles tinham tanta autoridade? Porque o rei Nabucodonosor e todos os outros reis e gerações posteriores reconheciam essas pessoas por causa exatamente do reino que eles viviam, a flor da pele. Mas havia uma grande discriminação, eles sofriam muito por isso. Então, aí ela falou assim, mas por que às vezes não está assim tão... Sabe por que não está tão claro? Porque eram problemas muito menores diante da glória e da presença e do poder de Deus. Então essas pessoas olhavam a vida de maneira favorável, e eu poderia chamar de maneira positiva, diante de tantos problemas, mas os problemas se apequenavam diante da autoridade, da constituição de reino que essas pessoas viviam. Então é exatamente isso que eu estou falando para você, que nós devemos preservar, acrescentar, desenvolver, processar no nosso interior e na nossa mente. Diante de tantos problemas e dificuldades, ou eu apequeno esses problemas e dificuldades e continuo andando, sabendo que o Senhor proporcionará no seu devido tempo a vitória, o transpor esses problemas ou dificuldades, a resolução desses problemas e dificuldades, eu não sei. Mas eu sei que é aquilo que eu tenho que viver, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é muito mais excelente do que esses problemas. São problemas? São. Mas eles se apequenam diante da grandeza de Deus. É exatamente por isso que esse leproso se prostrou e possivelmente estaria fazendo o seu último ato, que era ajoelhar-se. Uma articulação, os joelhos de um leproso não funcionava mais. O desgaste era muito grande. Com certeza ele estava correndo o risco de ajoelhar-se ali mesmo morrer. Mas ele optou por se entregar algo excelente ao Senhor, que era a sua própria vida, a sua própria, desculpe o termo, indignidade, a sua própria servidão e a sua própria fragilidade, a sua própria comorbidade, a sua própria vulnerabilidade. Quando Jesus viu aquilo, ele tocou no leproso. Você pode perceber que depois que ele fica limpo, mas naquele momento Jesus tocou nele leproso. Não só aquele homem estava correndo risco de vida, mas Jesus também de ser apedrejado. Porque um homem, principalmente o mestre, o rabino, não poderia fazer aquilo de hipótese nenhuma. Ele estava infringindo todas as leis e toda a tradição rabínica dos fariseus, dos escribas. Ele estava cometendo um crime. Só que Jesus viu a atitude daquele leproso e ele se derramou. Então nós hoje, eu e você, como aquela multidão, como aqueles rapazes, amigos daquele paralítico, amanhã a gente conversa mais sobre esse texto, que ele é muito rico, é maravilhoso. Eles enxergaram a messianidade de Jesus e eles se prostraram diante da messianidade, desculpe agora falar, e não diante da capacidade de curandeiro que Jesus tinha, porque ele também tinha, de milagreiro ou milagroso, mas algo que era mais excelente. Eles destacaram, eles fizeram aos seus olhos notório, aos olhos de todos, quem era Jesus, o que estava fazendo Jesus naquele momento. Então aqueles rapazes tiveram determinação. Em segundo lugar, eles tiveram uma coisa muito, mas muito importante, que é a comunhão. Eles concordaram, e naquela concordância eles adquiriram força. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não consegue sobreviver nessa geração se não estiver em comunhão. Em alguns momentos da vida de Paulo, faltou-lhe a comunhão. Algumas vezes por causa dele próprio.
Não vou entrar nessa seara agora, nesse fórum de discussão. Mas algumas vezes por causa dele próprio. Outras vezes é porque lhe faltava alguém para andar em comunhão, principalmente depois que ele passa por Éfeso, principalmente a partir daquele momento. Por uma série de razões espirituais que eu também não vou pontuar aqui. Então, a necessidade da comunhão é, para nós, uma questão de vida ou de morte. Haja vista o que Jesus faz no momento mais crítico e crucial da sua vida, quando ele se derrama no Getsêmani. Ele precisava, humanamente falando, de alguém que estivesse com ele. Então, esses 4 homens, eles expressam tantos ensinamentos, né? Determinação, comunhão e a capacidade de criatividade e suplantar os próprios limites humanos, né? E aqui não tem como dizer tudo, mas você deve entender pelo texto o que significa isso. Suplantar problemas, dificuldades, questões logísticas, territoriais. 2 corpos não habitam o mesmo espaço, já diz a lei da física. Então, todas essas situações, esses homens mostram para a gente o que significa o evangelho à flor da pele. Porque alguém tem que levar alguém a Jesus. E como levar até Jesus? Essa é a nossa função. Quem cura é Jesus, né? Quem alivia do peso, da enfermidade e do pecado é Jesus. Todas as coisas que ele faz é Jesus. Mas a nós cabe levarmos aqueles que estão ao nosso redor a Jesus. Esse é o nosso ministério. Levar ao conhecimento. Levá-los à porta, né, do reino dos céus. Porque quem é a porta tem nome. Jesus fala, eu sou a porta. Calma, ele é a porta. Mas alguém precisa levar até a porta. E nós temos o privilégio, a capacidade, a sensibilidade, o propósito de levá-los até a porta. Não é? Glória a Deus, vamos orar, amanhã a gente conversa mais. Estamos falando sobre Marcos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Como dizem alguns, o livro mais importante do mundo, porque é o livro que descortina a vida de Jesus, como também o Novo Testamento. O homem desbravador, pioneiro, o homem que se acostumou, né, a enxergar Jesus, andar próximo de Jesus, e ele, juntamente com a sua mãe, serviram ao Senhor Jesus e mais tarde serviram ao ministério apostólico, uma grande bênção. Então João Marcos é esse homem. Vamos orar, colocar tudo isso diante